Olá, tá frio mesmo, tardando, mas não falando. Hoje eu vou falar sobre um hard triathlon que eu participei, o Insano Man. Vamos lá. Olá, aqui é o professor Fábio. Obviamente, eu vou dar meu depoimento dos erros e acertos sobre a prova. Eu acho que eu fiz isso no Instagram. Tardou, mas não estou falhando em trazer no YouTube, inclusive com vídeos sobre ter concluído essa prova. Olha aqui, ó, que belezura. Belo capricho. Não sei se eu gosto mais disso ou isso aqui, ó. Isso aqui também é do finisher. Quando você chega, tem um, uma água de cevada, um Gatorade de cevada aqui nessa caneca que ganha então só quem termina a prova. Mas não foi só alegria essa prova. Obviamente, um hard triathlon já fala, é um triathlon que de alguma forma ele tem dificuldades que vão além só da distância, né? Então, tem muitos hard triathlons no mundo que tem a distância do Ironman e normalmente você enfrenta frio e subida, ok? Essa própria prova em Sanoman, ela tem diferentes provas, na verdade é uma tríade de provas, e a que eu participei era o off-road, né? Uma prova que ela era em estradas de terra, tanto a bicicleta, mountain bike, quanto a corrida, e com grande altimetria. Então foram 3.000 de natação, então veja o mapinha aí, os 3.000 de natação do meu Garmin. 65 de mountain bike, vejam aí se eu errei por pouco. E 20,5 de corrida, vejam aí também. Eu treinei bastante para essa prova e vale a pena eu destacar que se você quer fazer um triatlo de longa distância, um hard triathlon, conversem bem em casa. Esse acho que é um ponto importantíssimo. Você fala, meu sonho, eu ouço bastante gente falar, meu sonho é fazer o Ironman. E eu nunca fui pilhado, isso vale até eu destacar. Eu falo para todo mundo, eu adoro fazer triatlo. Só que eu venho da corrida de aventura, né? Sou judoca e comecei a dar treinos, mexer com bicicleta e fazer os bike fits, e todo mundo que já me conhece por conta dessas coisas, mas por conta disso aqui, ó. E é mais difícil treinar para corrida de aventura foi quando conheci o triatlon enquanto participante, na verdade já conheci que foi 2010 para 2011, naquelas provas do Santa Cecília no Guarujá. E até que em 2014 eu fiz o primeiro long distance Pirassununga. Mas eu nunca fiquei pilhado para fazer Ironman, e até hoje eu falei, já falo para os meus alunos, para os meus amigos, um dia eu farei na minha vida. No entanto, em meio à pandemia, inscritos para o 70.3 de São Paulo, que ainda não aconteceu, ele ficou agora para setembro, acho que é 11 de setembro de 2021, se eu não estou equivocado. Nesse momento eu não estou inscrito mais nele por conta desses adiamentos. Quem sabe sobre algumas vagas e dê tudo certo, conspire. Mas quando eu vi essa prova off-road e eu vindo da corrida de aventura, mountain bike, falei, nossa, essa prova é um triatlon que é minha cara. Porque eu também já achava que um estilo Xterra seria minha cara. E nunca tive oportunidade por sempre priorizar o meu trabalho, principalmente por ter mudado o meu trabalho em relação a sair do ensino superior minha vida está muito focada no ensino superior e voltar para as atividades físicas relacionadas ao judô e ao triatlon e à academia, personal, esse tipo de trabalho como profissional de educação física e muito menos no ensino superior, na docência, inclusive enquanto pré-requisito de saúde, fica para uma outra essa fala. Legal, e falei, putz, estava começando a me preparar que naquele momento o meio Iron ainda estava em setembro, não tinha cancelado, esse ano tinha sido remarcado para agora, seria 5, 6 de setembro. Só que fez que ia cancelar e aí eu surgiu a oportunidade dessa inscrição, me inscrevi, inclusive foi uma troca aí de inscrição. O problema é que a planilha antecipou praticamente 2 meses, mas estava bem treinado, fora a natação,
fazendo treinos, era mais ou menos uma vez por semana. E aí agradeço muito a Pixport, que no último mês eu consegui treinar de 2 a 3 vezes na semana. Então fiz mais rodagem, um pouquinho só de força, porque não tinha muito o que fazer. Tava fazendo muito elástico, treino de elástico e uns treinos amarrados na piscina por uma vez por semana, que não ia comprometer. Ah, fora os simulados, né? Então eu sempre nadava 2, 2,5 na represa, né? Nos simulados aqui no Riacho Grande, pelo menos a cada 15 dias. Legal. O único problema que eu tive, porque estou já me justificando, porque foi a melhor e a pior prova da minha vida. Não foi a pior prova porque as duas piores provas que eu participei foi uma corrida de aventura, Ribeirão Pires, inclusive encontrarei dia 2 de outubro outra prova em Ribeirão de corrida de aventura, outro hack. E um dos long distance de Pirassununga que eu não estava bem e caí da bicicleta, quebrou a bicicleta e não terminei. As piores provas são aquelas que a gente não termina. E nessa, o que aconteceu é que na semana foi bem pesado e não dormi. Eu não lembro de ter mudado minha dieta. A planilha, apesar da adaptação 6 semanas antes, quando eu tomei essa decisão, estava tudo tranquilo, estava com volume razoável. Fato é que vou mostrar agora, então veja a largada da prova. Vocês viram a largada da prova, mas eu esqueci. Vou colocar agora do meu lado aqui, ó. Quando nós chegamos, estava um frio desgranhento, porque um dos pontos fortes, por ser um hard triathlon, essa prova era o frio. Olha isso aqui, ó. Isso era 6 horas da manhã, foi quando chegamos. Uma característica do hard triathlon é você ter um staff próprio. Então eu estava com meu irmão Leandro e meu irmão cunhado Rafa. Ambos também normalmente são meus parceiros na corrida de aventura em dupla. E tava muito frio, mas até aí tudo bem, a represa por volta de 17 graus, alguma coisa assim. A água estava gelada, mas nada de absurdo. E comecei a ter algumas câimbras na água, mas completei os 3 quilômetros dentro do tolerável, com 12 minutos de atraso. Minha meta dentro do que eu estava treinando é terminar entre 1 hora e 1 hora e 4, 58 minutos e 1 hora e 4, os 3 quilômetros. E eu terminei, eu acredito que 1 hora e 18 no GPS, mas a navegação estava bem comprometida na volta, que sempre era bem de frente o sol. Na verdade, essa natação foi ida e volta, eram 2 boias, né? Então eu vou, ó, mais um videozinho eu nadando no retorno perto da barra ali, da barragem da represa. Saí da água relativamente tranquilo e tive essa câimbra. Até aí tudo bem, passou. Meu medo era o frio, por passar o frio, porque o vento ainda estava muito gelado, apesar de ter feito um dia bem bacana, né? O vento estava muito gelado, então me sequei bem. Você literalmente troca toda a roupa para não passar frio e fui para mountain bike. 60 quilômetros, uma altimetria de 700 metros, 65 quilômetros. E logo após a primeira subida tem um tobogã lá. A primeira subida era pior que a subida do Rock, era 1 quilômetro. Empurrei, mas não parei. Assumo, na verdade, essas 3 primeiras subidas. Quando bateu por volta de 22 quilômetros, foi o primeiro momento que encontrei meu staff, cruzei com eles, enchi um pouco o pneu, que estava um pouco murcho, fui embora, comecei a ter câimbras. Só que começaram a ser câimbras insuportáveis, de maneira que eu tinha que descer da bicicleta, e no primeiro momento falei, putz, acabou minha prova. Aí eu olhei o relógio, olhei o tempo, minha previsão até aquele momento era terminar essa prova entre 8 e 10 horas. O tempo limite da prova era 12 horas. E aí tem umas imagens minhas aí no mountain bike e tal. Essa imagem já estava com bastante cãibra, inclusive o vídeo que vai aparecer agora, que eu passei por eles pedalando.
Eu criei uma estratégia de tentar não parar e era reto, era um momento para eu desenvolver e eu estava com muita cãibra. Era para eu estar com 28 ou 30 por hora na mountain bike e olhando 17, eu falava, e não tinha força, a perna não desenvolvia. E aí eu fui trabalhando literalmente trabalhando minha cabeça. Vou entregar a bicicleta aos 65 quilômetros, é o que eu quero, e depois eu vou ver o que eu faço. Trabalhei minha cabeça, meu ciclismo eu imaginei entre 4 horas e meia e 5 horas e meia de ciclismo. Como eu nunca tinha feito percurso, sabia que empurraria, olhando a altimetria, 2 ou 3 subidas ali, porque eu sou pesado, mas ao mesmo tempo o meu pedal é o mais forte, só que foi 6 horas e 37, eu acredito. Tipo, pedal, eu entreguei acabado o pedal. Eu sabia que ia ajudar um pouco e a mecânica para a corrida seria outro. Aí veio uma parte boa, como eu tinha 2 pessoas no staff, era permitido uma das pessoas correr com você. Aí meu cunhado, um dos parceiros de corrida de aventura, ele que é famoso por ter câimbras nas provas, ele pôde correr comigo. Então o carro acompanhava a gente e ele saiu para correr comigo. A parte boa de ele ter corrido comigo, que o trabalho mental que você acaba tendo que exercitar sozinho diminuiu bastante, foi mais tranquilo. E a única coisa que eu falei, e aí uma fala dele foi interessante, porque tinha essa subida do rock novamente. Eu falei, ó, eu vou intercalar andar, correr para brincar com a musculatura, porque tá puxando a câimbra. Então quando puxar andando eu corro e vice-versa. Aí tem algumas fotos da gente correndo aqui. Aí ele falou, não se preocupa que a corrida é sua, eu só tô te acompanhando. E ele fez esses 20 quilômetros comigo, que foi sensacional. Ele fez minha prova. A gente já tinha escurecido, a previsão não era deixar escurecer, e a gente no escuro literalmente estávamos sendo iluminados pelo carro que estava acompanhando, e era no pico de uma torre. E um momento bem emocionante que eu vou colocar agora no final, porque eu sabia que eu era o último nessa prova, largaram 22, vocês viram no começo. O legal desse tipo de prova é que não importa se você é o primeiro ou o último, de verdade, é um desafio pessoal. Eu tinha a minha previsão de prova, que foi pro Beleléu. Naquele momento que foi pro Beleléu, quando estava nos 45 de bike, eu falei, eu vou ser cortado pelo tempo, só se for. Então, literalmente comecei a brigar no tempo final, que a gente correndo, minha previsão foi, nossa, em 11 horas e meia eu chego. Só que tinha uma subida, outra subida, já não estava mais pensando mais, um pouquinho mais de cãibra. Aí até um ponto que eu olhei, nossa, se eu literalmente andar, eu vou passar uns 15 minutos. Eu falei, então tem que intercalar bem essa corrida com caminhada. E eu terminei essa prova, e aí vocês verão o final, porque eu, sendo o último, eu imaginei que eles estavam apagando tudo e não teria ninguém, com 11 horas e 50 minutos. Vai chegar o ano em que alguém vai desistir, mas esse ano não é agora! Chegando no tempo limite, é Fábio Gomes! Parabéns! Por isso que eu falei que a pior prova é a melhor prova. A pior prova porque muitos momentos você pensa, fala, puta, não vai dar, eu vou desistir. Como muitas coisas, pode ser uma prova curta, pode ser um trabalho na escola, não vai dar. Ou aquele arrependimento. A parte do arrependimento, eu achava que é tão do ser humano, que depois de eu ver eu seguir a Fernanda Keller no YouTube e no Now, eu esqueci o nome do canal, no Off, existe um seriado da Fernanda Keller, ainda creio, e na minha opinião, a maior triatleta do Brasil ainda até o momento, né? Ela foi a mais constante, várias vezes pódio em Kona na final do Ironman. Ela falou que ela pisava na ilha e fala, putz, por que eu tô fazendo aqui de novo? Quer dizer, se ela, que é a Fernanda Keller, fazia isso, por que eu não posso fazer isso? Falar, porque eu vou te falar, eu olhei esse visual, vou colocar o visual de novo. A gente parou na beira da represa, o carro fechadinho, olha esse visual. Aí eu falei,
putz grila, um pouquinho diferente disso. Lindo. Aí eu abri a porta do carro, vi um vento gelado, que eu falei, não, pra que eu preciso disso pra viver? E eu não tinha dormido à noite. Esse é um ponto que eu tenho quase certeza que influenciou, porque as 2 noites anteriores à prova dormi bem mal. 2 anteriores, tenho uma filha pequena e estava conturbado aqueles dias, e na noite anterior mesmo bateu a pressão. Normalmente eu durmo, mas desta vez eu não dormi. Eu varei a noite. Eu fui para a prova com eles no carro tentando dormir, e eles dirigindo de staff, eu não preguei o olho um momento. E é isso. É um depoimento aí de um relativamente curto, mas que conta essa história e fica aí registrado. Não vão para essas provas de cara, nada de pedala, corre, incorpore isso na sua vida, aumente o volume. Eu fiz isso com plena consciência e nessa deu errado, inclusive por isso que eu quero voltar no ano que vem, porque eu quero fazer essa prova sem cãibras dentro da minha estimativa de prova, tá bom? Grande abraço, deixe seu like, curta, compartilhe se achou bacana. Valeu!